Bom, e para a gente fechar nossa entrevista, falando um pouquinho mais sobre o Setembro Amarelo, Mara, conta para a gente um pouquinho sobre os recursos disponíveis na comunidade, fontes de apoio que as pessoas que precisam de ajuda podem recorrer. Então, o primeiro ponto de apoio é o CVV. Aliás, o CVV, é, ele não só para a comunidade, como para a pessoa. Quando é divulgado, eles são treinados, né? Eles sabem, é, eles sabem te orientar de uma forma adequada. Eles têm todo um processo, né? Mas, acima de tudo, o que a comunidade tem são os hospitais. Na verdade, é assim, a gente não tem hospitais específicos para a saúde mental. A gente tinha, mas a gente não tem tanto mais. Em São Paulo, nós tínhamos alguns, né? E hoje isso ficou. Existem alguns pronto-socorros psiquiátricos, vamos dizer assim. Mas a orientação é, número um, emergência de hospital. Muitos deles não estão preparados. Postinho de saúde, que vai fazer encaminhamento. Então, leva para isso. Outro, para as emergências de hospitais comum. Então, você pegar, nós estamos em Sorocaba, estamos em São Paulo, que hospitais eu tenho? Então, quando você tem uma pessoa, né, que já está com uma situação, já é portador de transtorno, você já observa, então você já pode correr, né, para saber onde procurar. Onde que eu posso? Clínicas psiquiátricas, clínicas de saúde mental. Então, como é que eu acho isso? Muito fácil, Google, clínicas de saúde mental, clínicas psiquiátricas. CVV é aquela conversa, né? Então, eu estou aqui, eu vou ligar para o CVV. A gente tem grupos específicos. Então, por exemplo, é uma doença afetiva, eu tenho GRUDA no Hospital das Clínicas, né? Pro alcoolismo, eu tenho os alcoólicos anônimos. Para dependente químico, eu tenho lá no... Ou seja, eu tenho instituições, mas eu preciso saber o que é antes. Então, por quê? Porque a saúde mental, o que é saúde mental ainda não é muito disseminado, ele é hermético. Imagine, eu comecei um trabalho, logo que eu saí da clínica específica, eu pus uma mochila nas minhas costas e eu fui para o RH. E eu tô falando aí de 2002, 2003. Pelo amor de Deus, comece a olhar para os seus colaboradores, porque as pessoas, quando elas têm uma crise, quando elas têm episódio, elas vão no médico, elas são internadas, mas elas voltam para o ambiente delas, elas são reinseridas no ambiente. E elas vão trabalhar, cara, cadê? Né? Então, é um olhar, é assim, ainda falta falar sobre isso, né? Ainda falta falar, eu sou portadora de transtorno do pânico. Você é? Então você não pode começar uma atividade física de uma hora para outra. Porque o ácido lático, o que vai acontecer? Ele pode desencadear uma crise. Você tem que ir devagar. Quem sabe? Então são informações similares ao cardiopata, ao cara que tem hipertensão, que ele não pode comer sal e precisa andar. Ele sabe disso. Agora, se você é portador de transtorno depressivo, você sabe que você precisa tomar luz no rosto? Ok? Então, existem maquininhas que você coloca aqui em cima para fazer tratamento, para você tomar sol nessa região. Luz, principalmente quando os dias estão frios e nublados. Não sabe? Então, quando você fala o que é disponível, né? Primeiro de tudo, informação. Né? Outro ponto, né? Informar. Saber quais são as doenças mentais, porque muitas vezes, se para processo de intervenção simples, fazer uma terapia qualquer, eu não sou louco, já tem essa discriminação. Quando a gente estuda a história da psiquiatria, né? A história da saúde mental, a gente sabe que a saúde mental ela está associada, ela está atrelada à religião, aos demônios, né? Então, período de caças às bruxas, a história da saúde mental ela começa ali. Agora, imagine um esquizofrênico naquela época, numa crise, o que ele não apanhava. Você chora de ler. Agora, você acha que a sociedade, o quanto a sociedade evoluiu nesse sentido?
Então, informação, hospital. E quem tem em casa alguém com patologia, sabe, precisa consultar profissionais especialistas em saúde mental. Em caso de, o que eu faço? Né? Então, informar e sempre ter um hospital próximo à mão, né? Porque é para ir para o pronto-socorro como se tivesse quebrado a perna. É para ir para lá. Ok? Respondi? Muito bom. Bom, para a gente fechar, Mara, tem alguma coisa, alguma dica, algo que você gostaria de falar para as pessoas ou algo que você gostaria de complementar? Tem. Saúde mental é saúde como qualquer parte do corpo. É saúde, é um contexto de saúde. E precisa de um olhar mais humanizado, um olhar mais consciente. Então, é assim, se desenvolva como pessoa para poder entender que o ser humano ele não é uma extensão de você. Ele é uma outra vida. E que você interfere, você na vida do outro e o outro na sua vida. E nós precisamos das pessoas. A pandemia, ela, junto à pandemia, então, se eu tenho aí uma doença viral, eu tenho uma outra que é a doença mental. Porque ela trouxe para as pessoas um comportamento, precisou ser desenvolvido um comportamento antinatural à espécie humana. Então, esse olhar mais sensível, sabe? Um amor por você, pelo outro, entender que saúde mental é o dia a dia. Saúde mental é eu lidar comigo dia a dia. Que doença mental lidam os profissionais. E que nós lidamos com a saúde. E a saúde é nossa no dia a dia. Sabe? Evitar excessos, aprender a rir de você mesmo, sabe? Chorar quando for que tiver que chorar, aprender a se autoconhecer, né? O autoconhecimento, ele é a chave da nossa jornada. Então, quando eu sei aquilo que me incomoda, quando eu sei aquilo que é bom para mim ao longo da vida, esse respeito comigo mesmo, né? Comigo, quando eu tenho respeito comigo, eu tenho respeito com o outro. Então, é um olhar mais atento à vida, para mim e para o outro. É essa a minha mensagem. Muito bem, nossa, muito bom. Mara, eu queria agradecer muito a sua presença, De nada, agradecer estou por à compartilhar disposição. seu conhecimento. E o que você precisar, estou à disposição.